A paz do Senhor, amadas e amados. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Mais uma vez nós estamos aqui para entregar uma palavra rápida, mas contundente, ou seja, profunda. Então prepare a tua alma, teu espírito e venha comigo em Efésios capítulo 2. Você já é herdeira? Você já herdou? Vós estáveis mortos em suas transgressões e pecados, Efésios 2, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Paz do Senhor, pastora Josiane. Satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os teus desejos e pensamentos. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Pela graça vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais, Cristo Jesus, para mostrar na era que vem, que há de vir, incomparável riqueza da sua graça demonstrada para a bondade de conosco em Cristo Jesus. Pela fé, pela graça, vós sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus a salvação. Então, o Senhor diz assim que nós, antigamente, né, bem antigamente, nós nem vivíamos. O nosso pai, nosso avô, né, vamos dizer assim, Adão e a Eva pecaram e foram separados de Deus. E com ele, todos nós fomos separados de Deus, né? Todos nós. Ah, pastora, eu não fui porque meu pai é pastor, minha mãe é pastora, eu, né, nasci no lar santo. Não. Você tem a lei adâmica. O único que nasceu sem pecado foi Cristo Jesus, que depois de ser Deus, se fez uma sementinha, né? Se fez uma sementinha pequenininha, como nós nascemos de homem, mas ele não teve contato nenhum com o homem, né? Foi o Espírito Santo que colocou no ventre de Maria quando ela aceitou, porque o Senhor não faz nada de qualquer forma. Quando ela aceitou, né? Quando ela explicou que ela não tinha casado, que ela não conhecia homens, e o Espírito Santo falou, não. O Gabriel falou, não, o Espírito Santo vai colocar dentro do teu ventre. E ela aceitou ser mãe do Salvador. Porque o Senhor faz tudo conforme é a lei. Ele não faz nada que... é contra. Não. Quem faz contra, quem entra na porta e arrebenta a porta é o diabo. Deus faz as coisas certinhas, com ordem, com decência, com propósito. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles morreram. O Senhor falou, Adão, se você comer da árvore, né? Se você comer da árvore do conhecimento, você vai morrer. E eles morreram mesmo. Eles morreram espiritualmente. E todos nós carregamos essa carga, essa lei adâmica, a lei do pecado. Todos nós.
seres humanos, aqueles que já nasceram, aqueles que ainda vão nascer, aqueles que já estão aqui, aqueles que já foram, todos nós nascemos de homem, mulher, semente pecadora. Quando nós aceitamos Jesus, assim como Jesus Cristo foi ressuscitado lá, foi vivificado lá no inferno pelo Espírito Santo e trazido, ressuscitado, nós também que estávamos mortos, ressuscitamos com Cristo, fomos religados, né? Daí veio essa palavra em latim, religare, que é religião. Mas a religião não importa para o homem. A religião é idiotice, é ignorância. Por que que é? Porque é o homem brigando, o homem tentando alcançar Deus naquela, né? Quando a gente ora, Pai que estás no céu. Mas o Evangelho, Pai Senhor Missionário de Orandina, o Evangelho é Deus alcançando o homem, perdão. Deus alcançando o homem. Não é o homem tentando alcançar Deus que está lá no céu. Evangelho, Deus alcançando o homem, boas novas. Jesus chegou na sua vida, glória a Deus, aleluia. Quando nós aceitamos Jesus, nós fazemos uma aliança, Jesus ressuscita nós novamente e nós vamos ter vida. A palavra do Senhor diz em João 10, né? Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. A vida em abundância. O que é a vida em abundância? É viver bem, é receber tudo que o Senhor tem para nós. E ele diz aqui, vós estáveis mortos em suas transgressões e pecado. Nós éramos mortos. Mas infelizmente hoje, as pessoas estão morrendo, se desligando de Cristo. Estão nas fantasias e nas fábulas desse mundo, aonde jaz o maligno. E ele diz assim, nós quais costumávamos viver quando seguiam presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, que é o diabo. O diabo vivia aí fazendo tudo que ele queria. Mas hoje ele precisa de pessoas, os filhos da desobediência. Filhos da desobediência são todos aqueles que não aceitam a Jesus. Hoje nós vemos pessoas em fábulas, né? Acham que estão vivendo no conto da carochinha. Uma biblinha em que eu posso fazer tudo. Não, você não pode fazer tudo. Quem pode fazer tudo é Deus. Quem fez tudo por mim, por você, que te religou, que te vivificou junto com ele, que te ressuscitou junto com ele, foi Cristo Jesus, que morreu por mim, por você. Hoje as pessoas estão invertendo as situações. Hoje tem pessoas que acham que Deus trabalha para ela. Que o ministério, não, mas eu oro, eu busco, Deus tem que me honrar, Deus tem que fazer para mim, Deus vai fazer, Ele faz. Ele faz isso e muito mais do que você precisa. Mas você tem que estar na posição de obediência. Todos nós éramos destinados à ira, todos nós estávamos destinados ao inferno, está aqui em Efésios 2. Todos nós. Os que já morreram, os que vão nascer, os que estão aqui. Mas Cristo se fez semente e nasceu como homem. João diz, né? O verbo era Deus e Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo habitou entre nós. Jesus Cristo conhece tudo o que nós passamos, porque ele passou também. Mas, pastora, Jesus entende que irmãos, a porta da graça está fechando. Acorda. Você acordou de manhã,
Daqui a pouco já é meio-dia, daqui a pouco já 5 horas, daqui a pouco acabou o dia, acabou a hora, acabou já tá outro dia, já está vindo outro dia. Os dias estão se abreviando, porque senão nem os salvos, Pai do Senhor, pastor, nem os salvos iriam ser salvos. Nem os escolhidos seriam ser salvos, melhor dizendo. Efésios 2 diz para mim e para você, o Espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. O que é o Espírito? O diabo, ele está atuando no filho da desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne. Tudo que é carne, irmão, tudo que é feito na carne recebe corrupção. O que é nascido do Espírito é vida eterna, mas aquele que é nascido da carne... Por que muita gente está na igreja e não deixou de beber, não deixou de fumar, não deixou de praticar as práticas do mundo? Porque não foi vivificado com Cristo. Porque não obedece e o diabo continua atuando. Porque o diabo, ele continua sendo seu dono. Você não saiu da escravidão. Muita gente fala assim, pastora, mas eu não fazia, mas agora começou a vir tudo de novo. Por que está começando a vir tudo de novo? Porque você não deixou as práticas que você fazia. Você não foi verdadeiramente vivificado. E hoje, irmãos, a vida está se esvaindo de nós. Nós estamos vendo catástrofe de tudo quanto é jeito. É Jesus dizendo para mim, para você, filho, acorda, desperta. Hoje existe confusão, hoje os cristãos estão em confusão. A paz, Senhor, pastora Nana Maia, pastor Leomar. Então, hoje o mundo está em confusão. Por quê? Porque nós estamos no tempo da apostasia. Há muitos anos atrás eu venho dizendo todos os anos, e quem me segue, e quem é minhas ovelhas, e quem me conhece sabe que eu venho dizendo, ministérios grandes irão cair. Por quê? Porque estão brincando com Deus. Irmãos, no tempo, Deus castigava o povo com seca, Deus castigava o povo com guerra, Deus levava o povo a ter fome, a ter sede, para ver se eles acordavam e serviam a Deus e voltavam para Deus. Nós vemos no Antigo Testamento Deus castigando o povo para que o povo, pela desobediência do povo. Hoje o povo não quer mais ir na igreja. Hoje o povo não quer mais servir ao altar, como eu disse na live passada. Mas está aqui, ó. Anteriormente o diabo usava nós. Hoje ele, infelizmente, quando o diabo não quer trabalhar, ele usa o crente. Que coisa triste. Que coisa triste, nós estamos vendo aí o Senhor dizendo para mim, para você, desperta, ó, desperta. É catástrofe em cima de catástrofe. É pai matando filho, é filho matando pai. E mortes violentíssimas. Mortes violentíssimas. Como outrora éramos, por natureza, merecedores da ira, nós éramos merecedores do inferno. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Quando nós ainda estávamos mortos, o Senhor nos ressuscitou, quando nós aceitamos a Ele e falamos, queremos, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te aceito.
Mas muitos aceitam a Jesus, mas não deixam Jesus fazer a obra na vida dele. Não deixa que Jesus venha atuar na vida dele. Deixa o espírito do porco. Hoje eu vejo pessoas que estão bebendo, fumando, estão no altar. Tem pessoas que não estão em adultério, estão no altar. Não, mas é porque o pastor, né? Eu vou colocar missionário, vai ser ungida missionária, pastores. Irmão, ele continua sendo filho da desobediência. Ah, mas senão ele vai sair da igreja, irmão, que fique só você. Nós não podemos compactuar com os filhos da desobediência, entenda isso. Certa vez eu estava orando por uma pessoa e o Senhor falou para mim assim, ó, cuidado. Jesus falou bem assim para mim. O Espírito Santo falou para mim, cuidado. Moisés ficou com aquele povo rebelde e não entrou na terra prometida. Eu estava orando porque a irmã em questão estava em desobediência. E o Senhor me alertou exatamente assim, cuidado. Moisés estava com aquele povo rebelde e não entrou na terra prometida. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele quebrou um decreto. Ele quebrou um decreto. E quando nós quebramos o decreto, irmãos, o Senhor não pode fazer nada. Você tem que voltar lá, ó, no caminho que você caiu. Por exemplo, ontem aconteceu algo aqui, né, que a menina perdeu o bebezinho de 2 meses, muito triste. Quebrou-se um decreto. Qual que é o decreto? É os filhos enterrarem os pais, não os pais enterrarem os filhos. Quando acontece isso, é quebrado um decreto. É quebrado um decreto de Deus, uma lei divina foi quebrada. Quando você adultera, é quebrado um decreto. Quando você levanta falso testemunho, é quebrado um decreto. Quando você desonra pai e mãe, é quebrado um decreto. A escassez, a morte, a miséria. Irmãos, acorda. Quando nós cultuamos, falamos, mencionamos outros deuses, nós quebramos um decreto. Há leis espirituais a serem cumpridas. E quando acontece isso, quebram um decreto e há escassez. Há escassez. Assim o Senhor puniu o teu povo com fome, com miséria, até eles voltarem para Deus. Porque se você quebrou um decreto, você vai ter que voltar lá atrás. Porque a palavra do Senhor diz que tudo que você plantar, você vai colher. Teve um versículo que me chamou muita atenção e eu fiquei estarrecida, eu fiquei desesperada quando eu vi aquele versículo que está em Provérbios, que diz que aquele que adultera, ele violenta a própria alma. Quebra de decreto. Quebra de decreto. A miséria, a escassez. E quando eu vi isso, eu comecei a orar para Deus porque eu queria reparar. Eu queria pedir perdão para aquela pessoa. E quantos filhos que estão morrendo porque desonram seus pais. E quantos pais que estão sofrendo porque ensinaram os filhos a desonrarem eles. Quantos filhos estão massacrando seus pais. Explorando, matando, vendendo a casa e tirando, colocando no asilo. Irmãos, há uma falta de amor, porque o Senhor diz que o amor se esfriaria.
E tudo se encaminha para quê? Para o anticristo voltar, chegar, porque ele já está aí, para ele ser entronizado. E se aquele que estiver servindo a Deus, o teu irmão, a tua mãe, o teu pai, te entregar para o cárcere para você ser decapitado. Pastora, mas é a palavra de Deus. Lê Apocalipse que você vai ver. Porque não tem mais amor. O pai não tem mais amor na mãe, a mãe não tem mais amor aos filhos, os filhos não têm mais amor ao pai, é uma bagunça. Não existe mais união. Nem no meio dos cristãos. Nem no meio dos cristãos, infelizmente. Há uma festa, o pastor fulano, ciclano, beltrano vai na festa. Nossa, eu vou para a igreja está cheia. Cheia porque tem comida. Antigamente a Assembleia de Deus era conhecida como a Igreja do Pó. Por que era conhecida como a Igreja do Pó? Porque eles davam arroz. E a igreja está cheia. As pessoas iam, quando Jesus pregava nos montes, quando Jesus pregava, as pessoas iam lá para quê? Quando o Senhor multiplicou pães, as pessoas iam lá para comer. A maioria das pessoas ia lá para comer. A maioria das pessoas ia lá para ver o que Jesus fazia. Que legal, olha, ele levanta, ele ressuscita mortes, que legal. Ele levanta paralítico, ele limpa os leprosos, que legal. Mas quem que ficou com Cristo verdadeiramente? Aquele que verdadeiramente acreditou. Aquele que verdadeiramente viu que a vida dele estava uma desgraça. A pastora, o que é isso? É sem a graça de Deus, né? E recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador e o seu modelo de vida. Porque não adianta você aceitar Jesus e não praticar. Não adianta Jesus contar com você e você não estar no lugar onde ele contou com você. Hoje nós vemos obreiros, vemos missionários, pastores. Eu vou pregar. Aí o pastor fala assim, irmão, eu agendei o seu irmão para pregar lá na igreja. Não, mas eu já tenho outro compromisso. Como assim você não falou com o seu pastor? Você tem que estar debaixo da obediência. Aí você vai lá e fala assim, eu vim aqui trazer um abraço do meu pastor, da igreja tal. Como? Se você está indo em rebeldia, você nem consultou seu pastor. Eu fui lá, não fui na igreja hoje, mas eu fui lá, eu orei pelo irmão. Eu falei, como? Se você nem consultou, você deixou a obra perecendo? O que mais nós vemos hoje é a obra perecendo, porque os irmãos não querem pagar o preço. Como assim pagar o preço? Adorar um só Deus e servir um só Deus. Né? A palavra do Senhor diz em Mateus, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas te serão acrescentadas. Se você não busca a Deus, como que você quer servir a Deus? Se você não vai na obra de Deus, você não faz a obra de Deus, você não serve o altar. Mas Deus tem que entender que é meu filho, que é meu vizinho, que é meu parente, que é minha mãe, que é meu pai. Deus não vai entender nada, porque ele fala, buscar primeiro o reino dos céus. E as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas. Exatamente, pastora. Nós precisamos do pão da vida, não o pão que perece, né? O Senhor disse lá, para o diabo nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós temos que todos os dias admitir que nós somos dependentes, carentes da presença de Deus. O salmista diz lá em Salmo 42, assim como a corça anseia pela água, nós temos que ansiar por Jesus Cristo. Nós temos que buscar por Jesus Cristo. Nós temos que fazer tudo para agradar a Jesus Cristo, porque o Senhor
Diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Pastora, mas eu tô sem força. Esse dia eu falei para Jesus, Jesus, eu tô te desagradando em quê? Porque as forças estão acabando. Irmãos, nós temos que ser sinceros com Deus. Nós temos que ser sinceros com Deus. Ah, pastora, mas eu vou falar isso para Jesus. Vai! Ele te conhece pelo avesso. E se você não for sincera com Deus, vai ser sincera com quem? Se você não é sincera com Deus, você vai ser sincera com quem? O tempo está se abreviando, filho. O tempo está se abreviando, filha. A palavra do Senhor diz em Apocalipse, volta lá onde você caiu, onde você quebrou o decreto de Deus. Por que há escassez? Por que há miséria? Por que não há rompimento? Por que você não cresce? Onde foi que quebrou? Eu sei perfeitamente onde foi na minha vida. Mas já está na mão de Deus. Porque quando eu descobri esse Provérbios, irmãos, eu orei para que Deus me abençoasse, para que eu pudesse fazer esse conserto. Quantos consertos você precisa? É você e Deus. Ah, eu tenho que consultar o meu pastor. Não, você tem que consultar o seu pastor verdadeiro, Jesus Cristo, não o pastor carne. Ah, mas eu preciso perguntar para ele. Amém. Amém. Eu já teve casos que eu aconselhei o irmão falou assim, eu vou falar com o meu pastor primeiro, que ele falar. Eu tinha lido a palavra para ela, tá? Quer dizer, a palavra de Deus não adianta, o que importa é o que o pastor está falando. Isso é idolatria, irmãos. Mas tem vezes que o Senhor usa o pastor para falar com você. Às vezes o Senhor usa uma palavra para falar com você. Eu não sei o que o Senhor está falando com vocês. Eu não sei. Então se examine, como diz a missionária Dorandina. Examine-se, a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem e tome a ceia. Eu estava dizendo para o meu pastor lá na igreja dele, que a gente conhece a igreja no dia da ceia, infelizmente. Mesmo o Senhor dizendo que aquele que não come da carne e não bebe do sangue não tem parte com ele. Mesmo assim os irmãos não vão. Por quê? Porque não estão em comunhão, infelizmente. É triste, irmãos. É triste. É triste ver o povo do Senhor querendo ir para o cativeiro de novo. Nós estamos vendo aí enchentes no Rio Grande do Sul. Nós estamos vendo mortes de tudo quanto é jeito. Nós estamos vendo todos os tipos de sinais que o Senhor está nos dando. Mas o povo quer ir para o cativeiro. O povo quer ir para o cativeiro, infelizmente. O povo agora está usando um linguajar diferente. Pastores estão falando em gírias. Mas é porque para buscar os jovens da igreja, para buscar os jovens fora da igreja. Irmão, você tem que buscar Cristo. Para Cristo brilhar e aquele jovem querer Cristo. Não querer viver da forma que ele está no mundo. Porque se ele ficar na igreja vivendo da forma que ele está no mundo, ele nunca vai aceitar Jesus. Ele nunca vai praticar a palavra de Deus. E o diabo vai vir e arrebatar ele. Por quê? Porque ele nunca vai ser vivificado. Pastor não tem que se adequar ao mundo para buscar o povo do mundo. Ele tem que se posicionar em Deus e buscar o povo das trevas para a luz. Mas, infelizmente, hoje nós vemos umas coisas que, sabe, você fala, eu acho assim que os pastores, a maioria dos pastores, né, que eles estão fazendo coisas que o diabo fala assim, nossa, isso eu não sabia. É triste, mas é verdade. Eles estão ensinando o diabo a pecar. É triste, mas é verdade. As pessoas não querem mais saber de Cristo. E diz aqui,
Pela graça, vós sois salvo. O que é graça? É um favor imerecido. Nós não merecíamos a graça. Nós não merecíamos. Mas pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Porque Cristo se fez pecado para nos salvar. E nós fazemos o quê? Eu vou lá fazer a janta, eu vou dar comida pro meu filho, eu vou lá ver meu neto, eu vou não sei o quê, eu vou no meu trabalho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não sobra tempo para Jesus isso daí. Irmãos, eu tenho vários exemplos de dizer assim, quando você não para servir a obra de Deus, o diabo te para. Entenda isso. O diabo te para. Se você não tem tempo para servir a Deus, o diabo te para. Então, hoje nós vemos pessoas se servindo. Hoje as pessoas querem se sentir bem, o seu prazer, que afinal de contas, né? As igrejas estão todas... Irmãos, Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus não tem nada a ver com isso. Pastora, mas eu não vou mais na igreja porque o fulano tá dando em cima do ciclano e daí? Né? As mães costumam dizer, mas todo mundo tá fazendo, mas você não é todo mundo. As mães falam isso para os filhos. Né? Você não é todo mundo, você é diferente. Irmão, eu e você somos sal da terra. Nós temos que ser a diferença, não a soma. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. Porque quando ela vê Cristo em nós, ela vai querer saber de Jesus. Mas se ela não vê Cristo em nós, ela não vai querer saber de Jesus. Entenda isso. E ela diz aqui, e ele diz aqui, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Deus nos ressuscitou com Cristo e fez nos assentar em regiões celestiais. Eu e você estamos frente a frente com Deus. Quando nós entramos diante de Deus e dizemos, Senhor, eu sou lavada e remida no sangue de Cristo, justificada, você está num tribunal. Nós estamos assentados nas regiões celestiais e por isso que tudo acontece no mundo espiritual, meu irmão, minha irmã. São leis espirituais que não podem ser quebradas. São leis que não podem ser quebradas. O Senhor fala, se você não perdoa o seu irmão, ele não pode te perdoar. Perdoar é fácil. Não, perdoar não é fácil não, irmão. Perdoar não é fácil. É o Espírito Santo que te convence do perdão. Porque tem coisas que o diabo usa pessoas para te ferir tão profundamente, mas tão profundamente, que você não consegue nem respirar de manhã, à tarde. Quando você vê a evidência do mal que a pessoa fez para você. E às vezes, quando a pessoa é íntima sua, dói mais. Te machuca mais. Te ofende mais. Sabe? Quando a pessoa é íntima de você, dói mais, muito mais. Então, o Senhor diz aqui, para nos mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. O Senhor já nos mostrou que Ele nos ama. Mas quando Ele arrebatar a sua igreja, Ele vai nos mostrar muito mais que Ele preparou para nós. Esse mundo é corruptível, mas a graça que o Senhor nos preparou, a riqueza que o Senhor preparou para nós é incorruptível. E ele diz, pois vós sois salvos pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A tua salvação é dom de Deus. A tua salvação é um dom de Deus. É incomparavelmente
Nós não sabemos o que tem preparado para nós. E quantas pessoas já perderam o que Deus tem preparado? Quantas pessoas estão mortas espiritualmente como Adão e Eva? Pai do Senhor, irmã Rosimeire. Quantas pessoas já perderam a graça? Quantas pessoas já partiram para a eternidade sem Cristo? Quantas pessoas que você conhece que era de Cristo e partiu sem Cristo? Quantas pessoas você conhece que outrora era firme na igreja e hoje está deixando Deus de lado e o diabo atuando na vida? Quantas pessoas que você conhece, que outrora era pessoa humilde, hoje em dia só pensa em dinheiro, que fez da igreja uma empresa e os fiéis como clientes empresários. É triste falar isso, irmãos, porque são irmãos nossos. Jesus morreu por eles também. Mas é mais triste saber que a pessoa perdeu a salvação porque está morta espiritualmente. Porque quando você aceita um suborno, quando você negocia a graça de Deus, quando você negocia o dom, o ministério que Deus te deu, quando você recebe por isso, você está morrendo espiritualmente. Quando você aceita uma oferta grandiosa, sabendo que o dinheiro é de tráfico, e você recebe e põe no altar da igreja, ou usa para bem próprio, você está morrendo. Quando você pega algo que você sabe, infelizmente tem pessoas que pegam o dinheiro do dízimo e vai gastar na churrascaria. E o irmãozinho tá lá sem comer carne há um mês, mas dizimou. Aquele irmão vai ser exaltado, mas você vai morrer, você vai pro inferno. Infelizmente, irmãos, tem pessoas negociando esse dom que o Senhor nos deu aqui, a salvação. A pessoa está negociando por carros, por cargos, por política. Principalmente na política, quantas pessoas venderam a ovelha? Ah, pastora, mas é porque precisava de um salário, precisava... E conheço pastores, infelizmente, que estão ganhando muito dinheiro na política porque vendeu suas ovelhas. E vai para o inferno. Infelizmente. Pastor, você está falando política? Não tem nada a ver com a política. A palavra de Deus fala, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Eu estou dando o que é de Deus. Mas você trabalha? Eu trabalho na política. Recruto pessoas, sim, mas não ameaço, não corrompo, né? Como aconteceu, infelizmente. Por que as pessoas hoje não querem ir para a igreja? Por causa disso, mas as pessoas têm que olhar para Jesus, não é para o homem. O homem é falho. Nós falhamos. A sua salvação, minha irmã, meu irmão, a sua salvação é inegociável. Não importa o que tem do teu lado. Não importa o que você tem que fazer para servir a Cristo. Muitas pessoas cantam aquele hino, ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Mas aí quando chega o choro, fala, não, Jesus, não quero não. Não quero chorar não.
Mas como assim? Se você canta? Ah, Jesus, não quero sofrer, não. Ah, Jesus, não, irmão, é como eu disse na live passada, tem pessoas trocando a palavra de rebeldia por processo. Tem pessoas que passou por uma estação de deserto, que era para passar ali em 1 dia, 2 dias, 3 dias, e está ali há anos. E não rompe. Por que não rompe? Quebrou decreto. Não existe amor sem correção. Não existe amor sem correção. Quebrou o decreto, tem que ir. Quebrou o decreto, tem que voltar lá. O Senhor fala em Apocalipse, volta onde tu caíste. O Senhor diz assim, vós sois salvos pela graça, por mediante a fé. Isso vem. Isso não vem de vós, é um dom gratuito de Deus. Tem pessoas perdendo o dom gratuito de Deus, infelizmente. Irmãos, acorda. Você é herdeira? Você é herdeiro? Ah, pastor, eu sou co-herdeiro do reino do céu. O céu me pertence, então vá conquistá-lo. Vai conquistá-lo. Volta lá onde você caiu. Faz a reparação. Volta lá onde você caiu. Onde foi que você quebrou o decreto? Acorda. Tem pessoas que estão indo para o inferno levando os filhos também para o inferno, infelizmente. Infelizmente, irmão. Quantas pessoas estão traumatizadas porque viveram num lar de discórdia, de briga, de grito, de tudo. Mas isso não é desculpa para você não servir a Deus. Isso não é desculpa para você não servir a Deus. Isso é desculpa que o diabo usou para te oprimir, para te usar como um lixo. Quando você não servir mais para ele te joga, te descarta. Porque é assim que o diabo faz. Ele suga tudo que você tem. E quando você não precisa, não serve mais, ele te joga. Isso não é desculpa. Ah, pastora, mas é que eu vivi num lar. Eu também. Eu vivi num lar violento. Infelizmente. Dei para meus filhos um lar violento também. Infelizmente. Mas nem por isso é a desculpa. Porque o Senhor, ele cura todos os corações quebrados. É o Senhor que cura, é ele que faz a ferida, ele que cura. Hoje nós vemos tantas coisas acontecendo porque o Senhor quer que o povo se volte. E eu volto e repito, se você soubesse o que está vindo para o Brasil, se você soubesse o que está vindo para o Brasil, você estava de joelho, o Brasil inteiro estava de joelho, clamando a misericórdia de Deus, porque o Senhor vai entrar. Não vai ficar essa bagunça que tá, não. Deus vai entrar no mundo inteiro. Vai. Com mão de ferro. Mas no Brasil, muito mais. Então, ore pelo Brasil. Ore para que Deus tenha misericórdia do Brasil. Porque o Senhor fala que aqueles que são seus vai ser poupado. Ele vai proteger. Ele tem protegido. Porque o Senhor, ele é fiel, mas o diabo não. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é um mercenário. Ele vive de troca de conchavo. Infelizmente, tem muito servo de Deus, muita serva de Deus que está vivendo de conchavo. Vivendo na carne.
Infelizmente, as pessoas estão pintando e bordando na igreja, os pastores estão fazendo vista grossa para não perder o membro, para não perder a irmã. Hoje nós vemos tantas coisas erradas, irmãs. Mas nós não somos o juiz. Jesus mesmo me disse que ele veio para salvar e nós estamos aqui para pregar a salvação. Então hoje, faça uma reflexão na sua vida. Aonde foi que você quebrou o decreto? Quantas vezes você teve misericórdia de quem clamou misericórdia? Porque o Senhor está dizendo aqui. Ele é rico em misericórdia. Você teve misericórdia da sua irmã? Você teve misericórdia do teu irmão? Você clama pela misericórdia do Senhor? Porque nós vivemos pela misericórdia do Senhor. Lamentações diz que nós não somos destruídos todos os dias, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Amém? Eu quero orar com você. Eu vou pegar um copo d'água aqui. Se você tiver na sua casa, pega também um copo d'água. Hoje o Senhor me deu, colocou no meu coração. Pastora, mas eu não tenho água. Irmã, fique em paz. Salva essa live. Quando você chegar na sua casa, quando você puder, nós vamos fazer a oração, você põe água lá. Não tem problema não. Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, e para o Senhor não tem distância. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te pedimos, papai querido, que o Senhor venha manifestar a tua presença sobre cada vida, cada pessoa que assistiu a live. Pai, em nome de Jesus, Pai, entra com providência, reverte quadros, situações, condições, Pai. Eu não sei o que o teu povo precisa, mas o Senhor sabe. Vai de encontro com o que eles precisam, Senhor. O que a minha pequenez não chegou, que o Espírito Santo possa completar em cada coração. Abençoa esse copo com água, Senhor. Que haja cura, que haja libertação, que haja manifestação do teu poder. Pai, coloca uma gota do teu sangue, coloca uma gota do teu fogo aqui, Senhor. Em nome de Jesus, papai querido. Quando essa pessoa beber, que seja um remédio para ela, Pai. Que quando essa pessoa lavar, quando essa pessoa colocar sobre, que haja, Senhor, libertação, que haja cura, que todos os espíritos do inferno caia por terra, que toda a artimanha do inferno caia por terra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Visita cada família, Senhor. Visita cada causa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, visita, Senhor, o irmão Ramon Rodrigues, lá no CTI, o irmão Osmar, Senhor. Em nome de Jesus, visita o CTI, Senhor. Do Hospital do Pênfico, Senhor. Da Santa Casa, de todos os hospitais. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor vivificou nós e ressuscitou nós, ressuscita aquele povo, Pai. Ressuscita aqueles irmãos, irmão Laerte, papai querido. Deus santo, Deus vivo, Deus maravilhoso. Entra com providência. Ressuscita os pastores, Pai. Ressuscita os pastores que estão em escassez, que estão em confusão mental que o diabo tem colocado. Pai, em nome de Jesus, Pai, mostra para eles aonde foi quebrado o decreto. Mostra, Pai, para os irmãos também, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus que pode, que sabe, que vai à frente. Abençoa cada um que assistiu, que vai assistir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, entra com providência, Pai. Reverte esse quadro de morte, Senhor. Traga vida, Senhor. Ressuscita em nome de Jesus, Pai. Eu agradeço todos os irmãos que oraram comigo com fé. Que Deus venha abençoar. E querendo Deus, eu volto com a live novamente. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Beba o teu copo com água. E sejam abençoados em nome de Jesus. Se te serviu, compartilhe. Curta, comenta, que Deus é o Senhor da sua vida e seja um agente do Senhor. Compartilhe. Não para me engrandecer, mas se você pensou numa irmã, num irmão que precisa ouvir essa palavra, entrega para ele, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe.